Olá pessoal, vamos dar aí continuidade ao nosso conteúdo de elétrica. A gente vai ver agora um assunto massa que é a parte de associação de resistores. Muita gente aí aprendeu, muita gente se frustrou, cada um tem o seu drama pessoal. A gente vai fazer o nosso resuminho, independente do passado, estamos agora no presente. E aí faça uma nova história se o passado não foi tão bom. E se o passado foi bom, melhor ainda, vem entusiasmado para aprender, ok? Vamos embora? Então vamos ao nosso resumão de associação de resistores. Chega aí. Olha aqui, ó, a associação de resistores em série. Será que tu lembra? Vou desenhar aqui, hein? Cada resistor desse, você pode imaginar como se fosse uma lâmpada. Aquele filamentozinho que existe lá na lâmpada. Aí, nessa nossa figura, nós temos 3 resistores. E nós temos aqui a bateria, que é justamente essa história aqui, ó, do polo positivo e do polo negativo. Só para quantificar aqui, eu vou chamar de R1, R2 e R3. A gente vai afirmar sempre que a corrente convencional, que é formada de cargas positivas, sai corrente do positivo em direção ao negativo. E essa corrente que eu estou chamando aqui de total, ela passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui e volta. Essa corrente que eu chamaria de 1, de 2 e de 3, ela não se dividiu. Se ela não se dividiu, a gente garante então que as correntes em série são todas iguais. Essa é a nossa primeira propriedade em série, correntes iguais. Bem, pela conservação de energia, é possível provar o seguinte, que a bateria dá energia e esses resistores recebem a energia. Mais energia se relaciona com DDP, de forma diretamente proporcional. De tal maneira que a gente pode dizer que a DDP fornecida pela bateria, que eu vou chamar de U, que é o U total, ele é a soma dos U's aqui de cada resistores. O 1 mais o 2 mais o 3. Essa é a nossa segunda propriedade que vem a partir da conservação da energia. Então a gente tem, voltando aqui para o slide anterior, que a DDP total é igual à soma das DDPs. Vamos traduzir isso. Meu irmão, isso aqui tem 100 volts. Se esse cara tem 40 volts, esse cara tem 40 volts, junto já não tem 80, mas aqui é 100, rapaz. Se aqui é 40 e aqui é 40, aqui tem que ser quanto? 20, para que a soma dos 3 dê a DDP desse. A DDP da bateria é igualzinho a DDP dos resistores. Então, se somar a DDP dos resistores, dá a DDP da bateria. Mas aí você lembra da lei de Ohm? Você lembra que U era igual a R vezes I? Então, voltando mais uma vez, toquei aqui sem querer. U igual a R vezes I, lembra? A lei de Ohm? Então, no lugar desse U, a gente colocaria ó, RI, no lugar do outro U, RI, e assim a gente vai colocando RI para todos os U. Mas tem que lembrar que as correntes são todas o quê? Iguais, aí cancela. Aí a gente chega à nossa terceira propriedade de associação de resistores em série, que é a mais famosa. Para a gente trocar todos os resistores em série por apenas um, basta a gente o quê? Somar as resistências. Então fique atento e ligado. Em série as correntes são todas iguais. Em série, para você trocar todos os resistores por apenas um, basta fazer o quê? Somar. E a DDP da bateria é igual à soma das DDP dos resistores. Grave isso aí, memorize isso aí. Vamos agora para o outro tipo de associação de resistores, que é o tipo de associação de resistores em paralelo, ok? Associação de resistores em paralelo, a gente vai dizer o seguinte, ó. Vou fazer um desenhozinho dizendo que eu tenho 3 resistores aqui, um do ladinho do outro. A gente vai fazer exercícios que nem sempre vão ser desenhos tão simpáticos. Existem desenhos que tem que ter algumas técnicas para você poder visualizar se está em série ou está em paralelo. Mas aqui não, aqui é você bater o olho, um do ladinho do outro é paralelo. Então a gente vai dizer que essa nossa bateria, ó, que tem um positivo e um negativo, gera uma corrente, essa corrente é o I total. Quando essa corrente chega aqui, esse I total dessa vez ó, se divide em 3 pedaços nessa figura, I1, I2 e I3. Pela conservação das cargas, a carga que chega tem que ser igual à carga que sai. Isso vai gerar que a corrente total é igual à soma de todas as correntes. É a primeira propriedade da associação de resistores em paralelo. A outra propriedade que a gente pode dizer é assim, ó,
esse pontinho que está ligado ao positivo, eu vou chamar de A. Esse pontinho aqui, ó, que está ligado ao negativo, eu vou chamar de B. Então, existe aqui uma diferença de potencial, que é a diferença de potencial entre A e B. Eu gosto sempre de dar o exemplo de passarinho que pousa no fio não morre de choque. Por quê? Porque as patinhas estão no mesmo fio. No mesmo fio não tem diferença de potencial. Os potenciais são iguais. Uma aqui é o mesmo fio, ó, aqui tem que ser A. Uma aqui é o mesmo fio, ó, aqui tem que ser B. Mas aí, se não é o mesmo fio, tem um resistor no meio. Resistor no meio é, entre aspas, mudança do fio. Mudança de diferença de potencial. Tá, mas esse resistor, que eu vou chamar de R1, ele está sob que diferença de potencial? A e B. E esse resistor aqui, ó, também sob a diferença de potencial de A e B. E esse outro, também sob a diferença de potencial A e B. Então, esses três resistores que estão em paralelo, eles possuem DDP iguais. Então, nos resistores em paralelo, o que a gente pode garantir é que as DDPs são iguais. Guarda isso aí. E então, lembrando que U é igual a R vezes I mais uma vez, mas dessa vez, isolando o I, a gente obtém I é quem? Ó? É o U sobre R. Guarda. No lugar de cada I desses aqui, ó, a gente vai colocar U sobre R em cada um desses I daqui. Vamos fazer aqui com mais espaço. A gente tinha que o I total era I1 mais I2 mais I3. Acabamos de aceitar que o I é calculado como sendo U sobre R. Então, para cada I desse, vai ficar U sobre R. Professor, para que você está fazendo isso? Rapaz, tem dedução que é importante na física. Não é importante para o ego, não. É importante para você entender as coisas. Então, estou deduzindo, tá? São poucas coisas que a gente deduz nesse curso, são as coisas fundamentais. Como os U's são todos, ó, iguais, a gente simplesmente cancela isso aqui, ó, e chega na expressão de resistores em paralelo. O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais quantos resistores aqui, ó, tiverem. Só que essa fórmula aqui, que é feita para quantos existirem, ela pode se transformar em dois tipos mais simples de fórmula. É quando os resistores são iguais, e se fizer meio pelos extremos, tirar o mínimo, etc., a resistência equivalente vai ficar, pega uma das resistências iguais e divide pela quantidade. Daqui a pouco a gente treina. E se só tiver dois resistores em paralelo, aí simplesmente a resistência equivalente, tirando o mínimo e fazendo meio pelos extremos, é o produto dividido pela soma, ok? Então, a gente tem, ó, resistência equivalente R sobre N e resistência equivalente o produto das resistências dividido pela soma. Claro que nas questões a gente vai aprofundar. O que eu preciso te dizer mais para a gente aprender essa parte de associação de resistores é o tal do voltímetro e o tal do amperímetro ideal. A propriedade do voltímetro ideal é que ele tem uma resistência infinita. E resistência infinita, na prática, ele funciona como uma chave aberta. Toda vez que tiver um voltímetro ideal, você interpreta no lugar dele, tendo uma chave aberta. E amperímetro ideal, você vai sempre interpretar uma chavezinha fechada, já que no amperímetro ideal a resistência é nula. Se você colocar, eu sempre brinco dizendo que o voltímetro, por ser chave aberta, impossibilita a passagem da corrente. É como se tivesse um abismo no seu caminho. Se colocar um abismo no seu caminho, você naturalmente não vai passar. O voltímetro vai atrapalhar o processo. Mas se eu colocar o abismo do meu lado, mantendo a estrada, não vai atrapalhar em nada. Basta não olhar para ele para não ficar com medo. Por isso o voltímetro não atrapalha quando esse voltímetro é colocado em paralelo. E o voltímetro vai influenciar no circuito se for colocado em série. De maneira análoga, o amperímetro é uma chave fechada. Eu brinco dizendo que ele é um portal. Então, para que ele não atrapalhe, ele tem que ser colocado em série. Não entendi, professor. Meu irmão, basta você memorizar que voltímetro é chave aberta e amperímetro é chave o quê? Fechada. Um bizu ridículo é assim, ó. Amperímetro ao lado do amperímetro, ó, já aparece uma chavezinha fechada. E ó, o voltímetro, ó, já aparece uma chavezinha o quê? Aberta. Não tem como esquecer. Pronto, fechamos então a associação de resistores em paralelo e a associação de resistores em série. Vamos recapitular? Em série as correntes são todas iguais porque não se divide. Em série a bateria dá voltagem e os resistores recebem a voltagem. Por isso a voltagem total é a soma das voltagens. E em série
Para trocar a resistência, a gente simplesmente soma todas as resistências, beleza? Em paralelo, a corrente se divide de tal maneira que a soma das correntes tem que dar a corrente total. As DDPs em paralelo é que são sempre iguais. E aí a gente consegue deduzir e obter essa fórmula grandona dos inversos. E quando nós temos dois resistores é problema seu, que é o produto pela soma. E quando tem resistores iguais é pegar um e dividir pela quantidade, beleza? Vamos dar sequência? Vamos então para as nossas questões. Vamos agora para as nossas questões, tá? Ó aqui, ó, a nossa questão número 1. Logo pela figura, você já vê que eles estão em série, porque a corrente é a mesma. A corrente que passa por aqui é a mesma que passa por aqui. Só que ele está te fornecendo aqui as duas resistências, o R1 e R2. Mas ele está te dando já a primeira DDP. Se tu tem a primeira DDP e ao mesmo tempo tu tem a primeira resistência, tu já acha a corrente no primeiro caso. Mas como essa corrente no primeiro caso não se divide, o I1 e o I2 são iguais. Então, ó, de novo, a primeira DDP que ele forneceu é 60, a primeira resistência é 4, aí a gente descobre o I. Então, esse I deu 15 amperes, é o meu I1, guarda a informação. Mas o meu I2 também tem que ser 15, por quê? Porque não se dividiu, é a mesma corrente, né? Série as correntes são iguais, então isso já é o valor de 2. E 2 e 1, ambos valem 15. Mas ele quer a DDP no segundo. Ah, professor, DDP é fácil. DDP não é R vezes I? E então? O R do segundo sujeito, ele foi 6. Mas a corrente é igual à do primeiro, que é 15. Então a gente descobre que a DDP do segundo vai valer 90 volts. Ok? Massa? Vamos continuar. Física se aprende com muitas questões. Vamos aqui para a questão número 2. Abaixo, temos esquematizado uma associação de resistências. Qual é o valor da associação equivalente entre os pontos A e B? Essa é uma questão que a gente precisa ter um pouco de estratégia. Suponha que entra uma corrente em A e sai uma corrente em B. O que é que acontece ao longo do caminho? Essa corrente, ao chegar aqui, eu vou chamar ela de I total, ela se divide uma parte para baixo e uma parte segue em frente. Só que a parte que segue em frente, ela sem se dividir, passa por 3 resistores. Isso quer dizer que esses 3 resistores aqui, foram percorridos pela mesma corrente. Isso quer dizer que a associação é em série. E em série é você simplesmente somar. É 1 e 2 e 6. Então 1 mais 2 mais 6. Então isso aqui está dando 9, falei errado. É 1 mais 3 mais 6. Então esse número aqui é 3. 1 mais 3 mais 6, essa resistência vai dar quanto? Vai dar 10. Então agora eu vou fazer uma nova figura, só que esse caminho aqui, a resistência, vai deixar de ser 1, 3 e 6 e vai passar a ser o quê? 10. Deixa eu fazer uma nova figura. Então, fazendo aqui uma nova figura, esses 3 resistores que eu estou desenhando aqui, eu não estou alterando absolutamente nada. Aqui continua sendo A e aqui continua sendo B. A resistência do A é meio. A resistência do B aqui, ela foi 2,5 e 1. 2,5 e 1. O que é que você fez, professor? Não tinham 3 resistores desse lado. A gente está trocando esses 3 resistores aqui, pelo valor equivalente, que é 10. Esses 3 resistores, 1 mais 3 mais 6, ele virou quanto aqui? 10. Massa! Agora, esses dois estão associados em quê? Um do ladinho do outro. Se aqui é A, aqui não pode mais ser A. Eu vou chamar isso de C. Então, isso aqui é C também porque é o mesmo fio. Se aqui é B, esse não pode ser mais B, porque tem um resistor no meio. Nem pode ser mais C, porque tem um outro resistor no meio. Vou chamar de D. Eu estou fazendo isso para você entender que esse resistor está entre C e D. E esse outro resistor também está entre C e D. Então, é a mesma DDP. Isso é um reforço para que você aceite que eles estão em paralelo. E quando tem 2 resistores em paralelo, a formulazinha que eu costumo dizer é o problema seu. É o produto dividido pela soma, beleza? Então, a nossa resistência equivalente vai ser, o produto é 2,5 vezes 10 e a soma 2,5 mais 10, que eu já vou botar 12,5. Simplifique isso aqui, por 2,5 aqui dá 1, por 2,5 aqui dá 5. Então a conta é 10 por 5.
Então esse resistor vai dar 2, hein? Esses dois resistores em paralelo, a gente vai trocar por um resistor de 2. Então veja como é que está ficando. Esse que não fiz nada continua sendo meio, esse que eu não fiz nada continua sendo 1, e essa resistência que a gente acabou de fazer aqui, ó, 10 com 2,5 dando 2. A corrente que entra nesse ponto A, ela vai ter que sair nesse ponto B. Beleza. Mas aí, ó, a corrente ela não vai se dividir. Se a corrente não vai se dividir, isso quer dizer que esses resistores estão em quê? Em série. E série o que é que faz? Soma. Então você vai somar 2 mais meio mais 1. 3,5 é a nossa resistência equivalente. Foi a pergunta da questão. Qual é o valor da resistência o quê? Equivalente. Então a gente pode trocar todas as resistências desse circuito por apenas uma, que vale 3,5. Isso é fundamental como base para resolver as questõezinhas de circuitos. Vamos dar sequência, porque sabemos que a melhor maneira de aprender é trabalhando em cima de exercícios. Então mais uma questão de circuitos elétricos aí, ó. O circuito representado no esquema a seguir tem resistência de valor R2, igual ao triplo da resistência R1. Vou escrever, hein? R2 é o triplo da resistência R1. Vamos fazer assim para ficar mais simpático? Chame R1 de R. Então já posso dizer que R2 é 3R1. Quem é R1? R. Estou fazendo assim para a gente fazer uma pequena troca. No lugar de R1 eu escrevo R e no lugar de R2 eu escrevo quem? 3R. Guarda aí. Muito bem. A pergunta é, acha quem é R? E a pergunta é isso mesmo. Quem é o valor de R? Quem é o valor de R? É o tchan do exercício. Veja, eu não sei que corrente tem aqui. Essa corrente que tem aqui eu vou chamar de Izinho. Entenda que a corrente que vai ter aqui, o que é que vai acontecer? Ó, tem esse 0,3 chegando e tem esse I chegando. Então essa corrente que vai chegar aqui, ela é a soma daquele I mais aquele 0,3. Guarda aí. Vem I, que eu não sei, vem 0,3. Quando se junta, vai dar a soma, que é I mais 0,3. Sim, professor, e como é que eu faço? Meu irmão, para tu fazer, o melhor jeito, ou um jeito, é assim, ó. Vou chamar esse de A ligado ao positivo. Vou chamar esse de B ligado ao negativo. Então, como aqui é a continuação do fio, aqui é A e aqui é A. Esse aqui, ó, é B. Mas tem uma resistência no meio do caminho. Toda vez que tem uma resistência, muda a letra. Não pode ser B e não pode ser A. Então, eu vou chamar isso de C. Então, você entenda, veja, esses dois resistores estão associados em quê? Em paralelo, porque está sobre a mesma DDP, ó, um do ladinho do outro. E além de estar um ladinho do outro, a gente confirma que esse resistor está entre A e C, e o outro resistor também está entre A e C. Se eles estão em paralelo, se ligue, paralelo, as DDPs são iguais. Então, a gente vai pegar o RI de um e igualar o RI do outro. Vou chamar assim, DDP do primeiro, DDP do segundo. R1 e 1, R2 e 2. E então, a resistência do primeiro é R e a corrente é Izinho. Então aqui a gente escreve, a resistência do primeiro é R e a corrente é Izinho, guarda. Mas a resistência do segundo é 3R e a corrente é 0,3. 3R e a corrente é 0,3. Então, ó, a gente cancela o Rzinho. E a gente descobre que esse Izinho é 3 vezes 0,3, ou seja, 0,9. Para que isso, professor? Meu irmão, olha a figura. Essa corrente que vai chegar aqui não é a soma desse Izinho mais 0,3. Olha aqui, ó, o Ilinha que vai existir aqui é a soma do Izinho mais 0,3. Sim, mas a gente não descobriu agora que esse Izinho, quanto foi esse Izinho? Voltando aqui, ó, esse Izinho, ele vale 0,9. E então, se esse Izinho vale 0,9 mais o 0,3, esse linha vai ficar quanto? 1,2. Tô entendendo não? Tenha calma. A gente acabou de descobrir que essa corrente aqui, ó, vale 1,2 amperes. O que é que eu faço mais? Meu irmão, nesse resistor, tu tem a DDP e tem a corrente. Se tu tem a DDP e a corrente, tu já tem tudo, meu irmão. Porque a DDP não é R vezes I. Nesse resistor que foi fornecido, a DDP é 6. E a corrente que tem aqui foi a soma dessas duas. Não é assim a soma dessas duas? Que é dar 1,2. Então, a DDP é 6 e a resistência e a corrente é 1,2. E a corrente e a resistência é R, ó.
Pronto, descobre agora. Esse 1,2 vai passar dividindo 6 por 1,2, dando quanto? Dando 5 ohms. Essa foi a pergunta da questão. Morreu. Que fácil, professor. Será? Faça aí a recapitulação, ok? Vamos dar continuidade à nossa resolução de problemas. Olha uma questão parecida, só que agora está envolvendo essa parte de potência. Na verdade não é potência, isso aqui tem um pequeno errinho, eu vou apagar. É resistor de 40 ohms e resistor de 2 ohms. Aqui sim é potência. Então vamos ler. No trecho do circuito representado a seguir, a potência dissipada pelo resistor de 40 ohms, a potência desse cara é 10 watts. Esse cara tem potência 10 watts, beleza. A intensidade da corrente que vai passar nesse cidadão é quanto? Quanto é a corrente que passa nesse cidadão? Bem, falou potência, sugiro que você relembre as três fórmulas. Mesmo que não use as três, mas relembre as três. Π, R ao quadrado e U ao quadrado sobre R. A gente consegue aqui ter P e R. P de potência, que é o watts, ohms é o R. P e R, a gente tem essas duas. Só que, se eu tenho P e tenho R, eu posso tanto descobrir a DDP que esse cabo está submetido, quanto eu posso descobrir a corrente. Eu vou começar analisando essa questão da corrente, que eu acho mais didático. Então, um pouquinho mais de espaço aqui, Se eu aplicar na fórmula P igual a R ao quadrado, ele forneceu para a gente que no resistor de 40 a potência é 10. Então tá aqui, a potência é 10 quando o resistor é 40. Quem é essa corrente então? Cancela. Passa o 4 dividindo. Se você passar o 4 dividindo, 1 sobre 4 é I ao quadrado. Passa a raiz. Então esse I aqui, é a raiz de 1 sobre 4. Tenha medo não? Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Então a gente está descobrindo que aquele I que passa naquele resistor é meio ampere. Vamos voltar. A corrente que passa aqui, é 0,5 amperes. Mas, professor, eu não quero essa corrente não, professor. Nem eu quero essa corrente, professor. Eu quero essa corrente aqui que eu posso chamar de total. Mas a total se divide nesse 1 que eu não sei e nesse 2 que a gente acabou de descobrir que é meio. Para descobrir o total, é claro que eu tenho que saber o I do primeiro. Como é que faz, professor? Meu irmão, bota as letrinhas. Isso aqui é A, isso aqui é B. Não é o mesmo fio, aqui é B e aqui é B também. Aqui é A, professor, mas não tem uma resistência no meio do caminho, então não pode ser a mesma letra. Nem pode ser A, nem pode ser B, é C. Mas aqui é a continuação do fio, é C também. Vou fazer um desenho menos rabujo. O desenho menos rabujo é assim, vou repetir o que a gente acabou de fazer, mas menos carregado, que aquele ali estava carregado demais. Então, dando sequência aqui ao desenhozinho que a gente tem na mão. Então, a gente descobriu que essa corrente aqui é 0,5. A pergunta é quem é essa corrente, que é a total. Mas para descobrir a total, a ideia é descobrir essa corrente. O que eu comentei com você foi, aqui é A, aqui é B. Aí aqui tem que ser B e B também, porque é a continuação do fio. Não pode ser B, nem pode ser A. Então aqui é C, mas aqui tem que ser C também. Então perceba que esse resistor, ele está entre B e C. E esse resistor também está entre B e C. É verdade que esse primeiro resistor, ele vale 10 e o outro vale 40. Vou escrever isso. Esse resistor aqui vale 10 e esse resistor aqui vale 40. Não é a mesma DDP, rapaz? É só você escrever que a DDP do primeiro é igual a DDP do segundo. Como é que calcula DDP? É R vezes I. E a outra DDP? R vezes I também. Tá, a resistência é 40. E na resistência de 40 passa meio. Então, na resistência de 40... passa 0,5. Então, na resistência de 10, vai passar qual o valor do I? Se você simplificar, vai ficar 4 vezes meio. Então, 4 vezes meio vai dar exatamente 4 de 50 centavos. 2 amperes. 2 amperes é a resposta, professor? Não, meu irmão, aqui tem 2 e aqui tem 2,5. Acaba não, acaba agora. Rapaz. Se aqui tem 2 e aqui tem 2,5, essa corrente aqui, é 2,5 amperes. Então, a corrente que ele está pedindo, na figura, que é a corrente total, vale 2,5 ampere. Resolvido, então, a questão número 4. Vamos dar sequência? A gente só aprende fazendo um monte de exercício. Aproveitar o tempo. 30 minutinhos de aula, dá para fazer um monte. Entre os pontos A e B, é aplicado uma DDP de 30 volts. Então, daqui para cá,
foi tipo ligou na tomada, aplicou 30 volts. A intensidade da corrente no de 10 ohms. Então agora ele quer a corrente, ó, nesse local. Essa corrente não é a total. Que a gente já viu que vem uma corrente total, vai se dividir em duas, e 1 e 2. Vamos lá, vamos por etapas. Vou pegar uma outra coisinha aqui para ficar mais didático aqui, mais bonitinho. Então deixa eu pegar o nosso vermelho. Você já está aceitando, e a gente fez em outros problemas aqui, ó, que esses três resistores estão em série. Então eu posso dizer que a resistência equivalente, a resistência total aqui, ó, desses três, é só somar. 2 mais 3 mais 5. Ah, meu irmão, 2 mais 3 mais 5, igual da outra vez, deu quanto? Deu 10. Beleza. Aí, esse caminho tem resistência 10, mas do ladinho dele tem outro de resistência 10. 10 e 10 então, como está um do ladinho do outro, vamos colocar letras. Se aqui tem A, aqui não pode ser A. Então eu vou chamar de C. Se aqui tem B, aqui não pode ser B. Vou chamar de D. Esse resistor aqui, ó, está entre C e D. E esse pacote que deu 10, ele também está entre C e D. Então os dois resistores estão em paralelo. Pela primeira vez é paralelo iguais. Tu lembra como é que faz paralelo iguais? Vou fazer um desenho aqui, hein? Para tu recapitular. Ó, a gente então, ó, trocou. Deixa eu apagar que não ficou legal. Então apagando aqui o nosso desenho. Pronto, voltando. A gente acabou de trocar aqueles três resistores, não foi isso mesmo? Por um de 10. Olha a figura. Esses três resistores, ó, viram um de 10. O de 10 continua e o de 6 e 4 também. Então esse aqui de 10 continua e o de 6 e o de 4 também. Beleza. Bem, a intenção é descobrir que corrente é essa. Então, ó, pagando aqui de novo. A corrente que passa naquele de 10 ohms ali, hein? Essa é a pergunta. Qual é a corrente naquele local? Qual é a corrente aqui, ó? Aí a gente vai fazer o caminho com mais calma. Meu irmão, tá em paralelo. Tem calma, quero saber de corrente agora não. Eu tenho dois resistores em paralelo iguais. Paralelo iguais é pegar um e dividir pela quantidade. Não é 10 e 10? Quem é um deles? 10. E quantos tem? 2. Então, quem é a resistência equivalente? 10 sobre 2 dá quanto? Dá 5, ok? 5 ohms é essa resistência aqui equivalente. Tudo bem, para que fez isso, professor? Meu irmão, o de 6 eu não fiz nada até agora, mas 10 com 10, você acabou de aceitar que vai dar um de 5. E esse de 4 a gente também não mexeu nele, 4 ohms. Só que agora a corrente que vier aqui, ela passa aqui e passa aqui. Então isso quer dizer que esses resistores estão em série. A corrente entra, a corrente sai, e em série é aplicar o URI, U igual a RI. Qual foi mesmo a DDP fornecida? Ó aqui, ó, a bateria fornecida, a bateria que foi aplicada, usada, foi 30 volts. A resistência é essa soma, 6 mais 5 mais 4, meu filho. Vacile não. 6 mais 5 mais 4 dá quanto? Dá exatamente o quê? 15, multiplicado por I. Vá. Esse I que tu estás achando já é a resposta. 2 amperes da onde? Daqui, meu filho, é 30 dividido por 15. Quanto é 30 dividido por 15? 2. Só que essa corrente que a gente achou não é a que ele pediu. Essa que a gente achou é a corrente total que chega. E se divide em quantas partes, professor? Em 2. São iguais? São. Por que são iguais? Porque os resistores são iguais. Resistores iguais, correntes então iguais. Aqui vai passar 1 ampere, ó, e aqui vai passar 1 ampere, já que são caminhos iguais. Respondida, a corrente que passa nesse resistor cobrado aqui, ó, é de 1 ampere, já que nós temos na prática dois caminhos equivalentes. Veio 2, 1 para cada, 1 ampere é a resposta. Foca aqui um pouquinho para a gente poder conversar. Galera, tem que ter insistência, galera. Não é um assunto difícil, mas não se aprende de graça. Estou falando de dinheiro não, estou falando de esforço, sacrifício. Só se vence na vida dessa maneira. Você tem dois caminhos, roubar ou estudar. Roubar não é caminho, então é estudar. Estudar é um caminho. Você entrou na fila dos concursos, só saia quando você passar. Concurso é assim, aquele que entra e fica persistindo, vai chegar a sua hora. Mas aquele que desiste e depois deixa para lá, só vem quando tiver outro edital, nunca passa. O grande segredo do concurso é nunca parar de estudar, fazer sempre cursos, insistir e acreditar em si mesmo. Só quem vai
fazer você vencer é você. Os outros nem sempre lhe ajudam como a gente gostaria. O pai nem sempre estimula, a mãe, o irmão, às vezes nem acredita. E às vezes contamina o nosso, vamos dizer assim, o nosso desejo, sem confiar. O problema é deles. Você é que tem que dizer aonde vai chegar. Ninguém tem o direito de dizer aonde você vai chegar. É você que escolhe seu caminho. Beleza? Valeu então.